Quem não gosta de se sentir desejado? Larissa Andrade viveu essa experiência quando, inesperadamente, Rogério Albuquerque disse que a queria. A partir desse momento, ela ficou em dúvida se cederia ou não aos instintos carnais dele. I don't wanna fall. Close my eyes, not pretend at all. I don't wanna start every day looking out and up. Trust me, I got it all figured out. Trust me, I got it all figured out. Trust me, tell me your secrets and I'll hide them away inside. Keep them real safe in the palm of my hand. Rogério Albuquerque era o exemplo perfeito de empresário bem-sucedido. Aos 38 anos, ele havia construído um império no setor de tecnologia. Seus dias eram recheados de reuniões, decisões e negociações. Suas noites solitárias eram passadas na cobertura luxuosa que possuía no centro da cidade. Por trás de sua figura imponente e do sorriso calculado, havia um homem que há muito tempo havia esquecido como amar. A sombra de um casamento fracassado e a morte precoce dos pais deixaram cicatrizes profundas. Ele se jogou no trabalho como uma forma de anestesiar a dor, mas, com o tempo, a solidão começou a pesar. Foi em uma tarde comum, enquanto visitava uma nova galeria de arte para um evento beneficente, que sua vida começou a mudar. Larissa Andrade era o oposto de Ricardo. Aos 35 anos, ela vivia para a arte. Sua paixão pela pintura era evidente em cada traço que fazia. Tinha uma beleza clássica com longos cabelos e olhos claros que refletiam uma alma sonhadora. Sua vida, embora simples, era preenchida por cores, sonhos e uma fé inabalável no amor verdadeiro, algo que ela ainda não havia encontrado. Vivia só, no entanto, detestava a solidão. Olhava os casais apaixonados na rua e pensava: todos encontram a sua alma gêmea, menos eu. Quando será a minha vez? Vinda de uma família humilde, Larissa conhecia o valor das pequenas coisas e a importância dos laços familiares. Seu pai havia sido um operário e sua mãe costureira. Ambos se sacrificaram para que ela pudesse estudar arte, e ela se dedicava com fervor, honrando cada esforço feito por eles. Rogério estava admirando uma pintura impressionista quando viu Larissa com um grupo de visitantes explicando as nuances de uma obra. Havia algo na sua paixão pela arte e na maneira como seus olhos brilhavam que o hipnotizou. Notou que os olhos dela pareciam duas estrelas a guiá-lo para que saísse da escuridão e do vazio em que sua vida se encontrava. Sentiu seu coração pulsar, enchendo-o de vontade de viver os mais doces momentos de amor. Ele se aproximou, seu coração acelerando de uma maneira que ele não sentia há anos. Você realmente conhece essa pintura a fundo, disse ele, interrompendo-a gentilmente.
É raro encontrar alguém que fale com tanto entusiasmo sobre arte. Larissa sorriu, surpresa pela interrupção, e disse: A arte é minha vida. Cada pincelada conta uma história. Sou Rogério Albuquerque, apresentou-se ele, estendendo-lhe a mão. Larissa Andrade, respondeu ela, apertando a mão dele. O olhar penetrante dele parecia invadir-lhe a alma. Um leve tremor lhe percorreu a espinha, mas ela conseguiu disfarçar a reação inesperada que teve ao encarar. Porém, a sensação do toque da mão dele, firme e caloroso na sua, deixou-a visivelmente desconcertada. Posso ajudar em algo específico? Falou ela, voltando ao normal. Gostaria de saber mais sobre essa obra, disse ele, apontando para uma pintura que exibia uma cena de um campo ao amanhecer. Enquanto ela falava, Rogério percorria o corpo dela com um olhar extasiado de desejo e definitivamente não conseguia tirar os olhos daquela mulher que conseguiu extraí-lo do vazio amoroso que sua vida se encontrava. Havia algo em Larissa que o atraía de uma forma inexplicável. Ele sabia que precisava conhecê-la melhor. Sentindo a necessidade de ter Larissa em seus braços, Rogério começou a frequentar a galeria, sempre procurando uma desculpa para conversar com ela. Ele mandava flores, pequenos presentes e até a convidava para jantares, sempre sendo educado e respeitoso. Embora Larissa tenha sentido uma atração inicial por ele, via as tentativas dele com desconfiança. Ela sabia que Rogério era um homem poderoso, rico, e temia que suas intenções não fossem verdadeiras. Ela não queria ser um troféu ou uma distração passageira. Seu coração já tinha sido partido antes e ela não estava disposta a repetir a experiência. Uma mulher que já sofreu em um relacionamento amoroso frustrado não se deixa seduzir com facilidade. Dessa forma, Larissa se fechou para as conquistas fáceis e para os homens que desejam apenas se aproveitar dos corações solitários e carentes de amor de uma mulher madura e experiente. Ela sabia que Rogério a desejava, mas como ela poderia afirmar se ele estava ou não querendo apenas viver momentos de prazer e nada mais? Meus caros, não tem como saber ao certo quais eram as intenções dele diante de atitudes de sedução tão costumeiras como as que ele demonstrava até aquele momento, não é mesmo? Uma noite, ele foi mais audacioso, convidando-a para jantar. Ela aceitou com a finalidade de constatar até onde iam as intenções dele. Depois de um jantar em um restaurante elegante, Rogério decidiu jogar a cartada final de sua conquista, dizendo: Larissa, sei que você pode estar pensando que eu sou apenas mais um empresário tentando impressioná-la com dinheiro e poder. Mas a verdade é que, desde o momento que te conheci, algo dentro de mim mudou. Eu não sei como explicar, mas eu quero você. Quero te conhecer, quero que você conheça o homem por trás da empresa. Larissa o olhou, seus olhos refletindo uma mistura de alegria e dúvida. Rogério, eu aprecio sua honestidade, mas o amor não pode ser forçado. Eu já sofri muito em um relacionamento frustrado e não quero me decepcionar novamente. Compreensível a atitude dela, não é, meus caros? Quem possui uma certa idade
Não é mais fácil de se deixar levar por um desejo sexual superficial, pois tem medo de sofrer. O sofrimento nos faz resistentes às aventuras amorosas. Naquele momento, Rogério sentiu seu sonho de amor despedaçar. Apaixonou-se profundamente por Larissa, mas a entendeu perfeitamente. Resolveu dar um tempo para que ela o conhecesse melhor e pudesse confirmar que o seu amor não era passageiro. Sabia que só o tempo seria capaz de fazê-la enxergar as suas verdadeiras intenções. Esperaria pacientemente pelo amor dela. Ele sabia que precisava mostrar que seu amor era verdadeiro. Começou a apoiar a carreira dela de maneiras discretas, como financiar exposições de arte e promover o trabalho dela entre seus contatos. Mostrou-se mais um amigo do que um homem apaixonado. Continuou frequentando a galeria de arte e, de vez em quando, convidava-a para saírem. Contudo, meus caros, o sofrimento de um amor frustrado não pertence apenas às mulheres. Há homens que também sofrem por esse mal. Rogério entrou em depressão devido à rejeição dela de tal maneira que teve que ser internado em uma clínica para curar o estado emocional. Ele também já sofreu por um relacionamento mal-sucedido por muito tempo. Depois de muitos anos sozinho, viu no sentimento por Larissa uma esperança de poder desfrutar das delícias do amor correspondido, mas não foi isso que aconteceu. Com o passar dos dias, a recusa dela foi tomando proporções imensas em seu pensamento e ele passou a acreditar que não era merecedor de ser amado por ninguém. A mente dele entrou em conflito com o coração e só um tratamento médico para ajudá-lo a superar a crise que teve. Sem saber notícias de Rogério, Larissa telefonou para a secretária dele e soube de tudo. A internação dele e o motivo foram confidenciados pela secretária. Após desligar o telefone, Larissa chorou pelo mal que havia feito a ele. Soube dessa forma triste que ele a amava de verdade e que não deveria ter duvidado do seu amor. Larissa sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Pela primeira vez, ela viu a vulnerabilidade e sinceridade dele. Naquele momento, algo dentro dela mudou. Lamentavelmente, era a resposta de amor que ela esperava. Sofreu por ele estar sofrendo naquele momento. No dia seguinte, foi até a clínica visitá-lo com flores nas mãos. Ele, quando a viu, com olhos cheios de amor, chorou. Homem também chora, meus queridos. O choro de Rogério era a cura do seu sofrimento. A mulher que ele julgava inacessível estava ali, na sua frente, ao alcance dos seus olhos e ao toque de suas mãos. Ela, olhando ternamente para ele, disse: Meu amor, desculpe-me se o fiz sofrer nesses dias. Preocupei-me apenas em não passar por mais uma desilusão e me esqueci que do outro lado havia uma pessoa tão sofrida quanto eu. Larissa, olhando para ela como se a imagem dela à sua frente fosse a sua súbita cura, continuou dizendo: Eu quero te dizer algo. Ela olhou para ele, seu coração batendo rápido. Eu te amo, disse ele simplesmente. E não espero nada em troca. Só quero que você saiba o quanto você significa para mim. Larissa, olhando para ele, seus olhos brilhando com emoção, respondeu: Rogério,
Eu também te amo. Talvez eu não tenha percebido antes, mas suas ações, sua paciência me mostraram o que é o verdadeiro amor. Eles se abraçaram e, naquele momento, todas as dúvidas e medos desapareceram. O amor verdadeiro finalmente havia encontrado seu caminho até eles, mostrando que todos nós precisamos amar e sermos amados na mesma proporção. Rogério e Larissa continuaram a crescer juntos, não apenas como casal, mas como indivíduos. Ela trouxe cor e vida à existência dele, enquanto ele ofereceu estabilidade e o apoio que ela sempre desejou. Seus passados dolorosos foram substituídos por um presente cheio de esperança e um futuro brilhante. Quero você. Ele sussurrava para ela todas as noites e ela respondia com um sorriso e um beijo, sabendo que finalmente havia encontrado o amor verdadeiro. Assim, em meio a desafios e descobertas, eles provaram que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nas circunstâncias mais inesperadas, trazendo consigo uma nova perspectiva de vida e felicidade.